CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Ei, Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Gilberto, como é que a gente pode acompanhar a atividade de nossas crianças nas redes sociais, hein? Então, Fernanda, a gente sabe, né, que o uso da internet pelas crianças e adolescentes é uma preocupação para muitos pais, mães e responsáveis para isso, né? E, em especial, o Instagram, que é uma rede social que está fazendo bastante sucesso hoje, né? Está no topo da preferência dos usuários, tem uma importância, né, nessa questão. Muitos adolescentes que entram na rede social até para conversar com amigos em relação a isso. E aí o que acontece é que o Instagram, né, preocupado com isso, criou, né, ou seja, uma série de recursos para controle ou para, pelo menos, proteger esse público, né, das ameaças que tem na internet. Vamos conhecer de alguns desses recursos que o Instagram disponibilizou para proteger adolescentes na rede social. O primeiro deles é que toda vez que um adolescente que tem abaixo de 18 anos cria uma conta, né, no Instagram, essa conta ela começa já privada por padrão. O que é a conta privada? Aquela conta que se eu procurar essa conta, se eu achar essa conta na internet, primeiro eu não consigo ver as postagens, porque é uma conta fechada. O dono da conta, ou seja, o adolescente, tem que aprovar que uma outra pessoa acesse seus conteúdos, suas publicações. Então, essa já é uma primeira questão. Também tem, nessas contas, uma restrição de mensagens, acesso por contas suspeitas, né? Solicitação de contato ou solicitação de acesso a essa conta por contas suspeitas, e a parte toda de conteúdo de nudez em mensagens, já é uma situação observada pelo Instagram, e ele bloqueia esse tipo de conteúdo para chegar até os adolescentes e crianças em relação a isso. Algumas mensagens, né, com nudez enviadas por mensagens diretas, elas são borradas automaticamente para os adolescentes. Então já é um processo, né, que o Instagram está fazendo em relação a isso. Então ele tem um controle de conteúdo bem sensível, né? Ou seja, então violência, nudez, né? A parte de discussão, automutilação, tudo isso são conteúdos chamados conteúdos sensíveis, que são ou bloqueados ou são borrados, né, quando vem uma mensagem como essa, né, para um adolescente, para uma conta abaixo de 18 anos para isso. Uma outra coisa também interessante é que essas contas de adolescente, elas têm um bloqueio de transmissão ao vivo, né, de 13 a 17 anos, essas pessoas, esses adolescentes que têm de 13 a 17 anos, não podem iniciar transmissões ao vivo, né? Esse recurso de live, né, dentro do Instagram, só é disponível para contas a partir de 18 anos, né, de usuários que têm 18 anos em relação a isso, né? Comentários ofensivos também são bloqueados, né, e solicitações de contato dependendo do tipo de situação. Então, ou seja, uma pessoa que não faz parte do círculo de contatos desse adolescente não consegue mandar uma mensagem direta para ele, né, nesse caso. Então, é outro recurso também legal. Tem um modo de descanso, então, nesse tipo de conta, o modo de descanso ele é ativado automaticamente de 22 horas até 7 horas da manhã do outro dia, que vai silenciar notificações, né, de mensagens que são enviadas para esse caso. E tem também, né, a parte de restrição para marcações, menções, né, dessa conta em terceiros. Então, ou seja, isso também é uma proteção, né, para essas contas de adolescentes ou de crianças na rede social, né, no Instagram. O Instagram também, mais recentemente, iniciou uma série de filtros. Isso, exatamente. É exatamente isso. Faz parte dessa iniciativa do Instagram de melhorar a segurança, pelo menos proteger um pouco melhor esses conteúdos, né, abusivos ou conteúdos impróprios para essa faixa de idade de 13 a 17 anos, né, de idade. Uhum. E que antes disso nem pode ter, né? Rede social, né? Exatamente. Abaixo de 13 anos nem pode ter, né, essa questão. Alguns países, inclusive, né, estão aumentando esse limite, né, para 16 anos. Então, em alguns países, Austrália, por exemplo, acabou de aprovar uma lei de que Uhum. adolescentes abaixo de 16 anos não podem ter contas em redes sociais, né, Facebook, Instagram, X, né, não pode ter. Perguntinha boa aqui do nosso ouvinte. Faz aí, Patrícia. O Eliseu está perguntando, mas e se o adolescente mentir a idade? Então, essa é uma situação interessante, né? Ou seja, porque
Na verdade, a Europa, inclusive, está com uma série. Na verdade, o Reino Unido, para ser mais exato, né? Ele passou uma lei agora que você, além de informar qual é a idade, você tem que fazer uma captura do rosto através de IA. Eles imaginam, né, que ele tem tem uma série de senões em relação a isso, mas eles imaginam, segundo essa lei, né, no Reino Unido, que essa IA vai identificar que via uma foto do rosto daquela pessoa se ele tem mais ou menos de 18 anos, né? Isso é bem questionável, porque assim, tem adultos que não têm uma aparência de um adulto, né? E tem adolescentes que parecem adultos, então, seja nessa situação. Então, essa é uma questão e é um questionamento que já foi feito para o Instagram em relação a isso também. Não tem um controle, a não ser os pais, né, quando criaram, né, ou seja, quando foi criada a conta daquele adolescente, se a idade é a correta ou não. É isso, tem várias as dúvidas chegando aqui, a gente vai direcionando. Então, vamos repetir aí os caminhos, ô Gilberto? Então, basicamente a gente tem lá, né, só para a gente fazer uma revisão rápida. As contas de adolescentes são privadas por padrão, então começa assim. Tem restrições de mensagens, conteúdo de nudez e contas suspeitas não conseguem fazer envio de DM, né, de mensagem direta para essas contas de adolescentes, para essa questão. Eu tenho um controle, então, de conteúdo sensível, inclusive com imagens que supostamente são de conteúdo sensível, são borradas, né, quando são enviadas. Essas contas têm um bloqueio de transmissão ao vivo, então não podem fazer live, né? Até 17 anos, essas contas são proibidas de fazer live via internet, via o Instagram também, por esse caso. Tem um modo de descanso, então as contas entram automaticamente em modo de descanso de 22 horas até 7 horas da manhã do outro dia, o que silencia notificações, né, de mensagens que são recebidas por essa conta, né, e essa conta também tem uma restrição para marcações, ou seja, um adolescente não pode ser marcado em outra conta, por exemplo, né, para isso. É isso aí. Vamos pro golpe? Vamos lá. O golpe tá aí. Conte. Vamos lá, Fernanda. Então, ou seja, o golpe dessa semana é o golpe da maquininha, que rouba a senha de cartão de crédito nesse ambiente. O que acontece é que a Polícia Civil do Paraná está investigando, já está se espalhando esse golpe por todo o país, né, da maquininha adulterada do cartão. Ou seja, na verdade, o golpe acontece quando os golpistas apresentam uma maquininha de cartão, né, para a pessoa, né? E, na verdade, fala que o sistema de aproximação não está funcionando. Então, ele tem que inserir o cartão na maquininha e digita a senha. Aí o golpista fala assim, não funcionou, deixa eu buscar uma outra maquininha que tem ali. Nesse caso, a vítima já digitou a sua senha e já foi capturada pelo golpista, né, para isso. E aí vem a segunda parte do golpe, que o golpista tenta trocar o cartão, ou seja, ele entrega um outro cartão para a vítima, né, ou seja, que não aquela que ele entregou. Então, ou seja, o golpista fica com o cartão e fica com a senha da vítima para isso. Então, é importante a gente tentar ficar fora, né, se não ser vítima desse tipo de golpe, primeiro, dar sempre preferência ao pagamento por contato, né, por aproximação, e não por inserção do cartão nesse caso. Então, essa é a primeira situação. E nunca entregar o seu cartão na mão de ninguém, ou seja, não deixar que esse cartão saia da sua visão, né, ou seja, para isso. Então, essa é uma questão. E aí, também é importante habilitar no seu aplicativo de sua instituição financeira aqueles alertas que quando existe uma transação com o seu cartão, né, tanto de crédito como de débito, que você seja alertado. Com isso você vai saber exatamente se estão utilizando de forma indevida o seu cartão. Boa, Gilberto. Reforçando aqui a pergunta que chega de Guarapari, Patrícia. O Robson está dizendo que a pergunta dele é até similar à do Eliseu, mas ele quer saber como é que é a fiscalização da rede da internet no Brasil. E diz que tem muitos perfis de crianças com idades abaixo dos 10 anos. Então, na verdade... Chamou o repórter CBN, fica aí, a gente volta com sua resposta. 11h04, voltando aqui para atender o nosso ouvinte lá de Guarapari, o Robson. Gilberto. Então, Fernanda, na verdade, oficialmente, né, ou seja, o Instagram não aceita contas com usuários que declaram, pelo menos, a idade abaixo de 13 anos. Isso é formalmente o que tem, inclusive, oficialmente na página do Instagram, para isso. Eu acho, assim, até pode ter pessoas, ou adolescentes, ou crianças abaixo de 13 anos,
que têm conta lá no Instagram, mas elas declararam provavelmente que tinham 13 anos de idade em relação a isso. Sim, Infelizmente, no Brasil, elas fraudam o isso, controle. exatamente. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem esse tipo de acompanhamento. Então, ou seja, esse é um acompanhamento que deve ser feito pelos pais, mães ou responsáveis, né, na hora da criação daquela conta, para exatamente estar, sim, ou impedir que ele tenha a conta, ou se ele tenha mais de 13 anos, que ele realmente tenha declarado a idade correta dele, para que aí o Instagram consiga, né, fazer esses controles todos que eu comentei aqui. É isso, então. Na próxima sexta a gente volta com mais tecnologia. Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes pelas participações e até sexta-feira com mais tecnologia. Até lá, Gilberto.